Boa noite. Vou apresentar o trabalho, né? A síntese que eu fiz do trabalho da Ana Paula, a pedido do professor Daniel Warren. O trabalho é da Ana Paula Santos de Souza Mesquita. O título, né? O título da pesquisa dela foi uma análise sociocrítica da etnomodelagem como uma ação pedagógica para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos em uma comunidade periférica. Bom, essa pesquisa foi conduzida em uma escola pública estadual situada em uma comunidade periférica na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, com participação de 13 alunos do 8º ano do ensino fundamental médio e um catador de materiais reciclados. O principal objetivo desse estudo esteve relacionado com a realização de uma análise sociocrítica da etnomodelagem enquanto uma ação pedagógica no desenvolvimento de conteúdos matemáticos em comunidades periféricas. No entanto, outros objetivos foram necessários para a condução desse estudo, como, por exemplo, discutir e problematizar as relações entre a modelagem matemática e etnomatemática, culminando com o conceito da etnomodelagem. Para fundamentar teoricamente esse estudo, foram utilizados os conceitos de etnomatemática, modelagem matemática e sua perspectiva sociocrítica, etnomodelagem e comunidades periféricas. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados 3 blocos de atividades fundamentados nas abordagens êmica, ética e dialógica da etnomodelagem. 2 questionários, um inicial e um final. O diário de campo da professora pesquisadora e uma entrevista semi-estruturada realizada com catador de materiais reciclados. A principal abordagem dessa pesquisa é qualitativa. Desse modo, os procedimentos metodológicos utilizados nesse estudo estão relacionados com a obtenção e a produção dos dados coletados mediante o contato interativo e colaborativo da professora pesquisadora com os alunos que participarão deste estudo. Então, para a professora pesquisadora e para o seu orientador, a teoria fundamentada nos dados, não sei dizer o nome aqui, será a abordagem metodológica qualitativa a ser adotada nesse estudo. Assim, nesse design metodológico, os dados brutos serão coletados, analisados e interpretados. Bom, a escola pública estadual na qual essa pesquisa será conduzida está localizada em uma comunidade que teve o seu início marcado pelas representações políticas, religiosas, pelos movimentos sociais, pelas brigadas populares e pelas ações da mídia. Então, no intuito de contextualizar a situação territorial, habitacional e econômica presente na comunidade, que influenciam diretamente a escola, apresenta-se a seguir uma breve descrição dessas conjunturas. Em abril de 2009, iniciou-se a ocupação efetiva de terra, até então ocupação Mandela, cujos moradores estavam lutando pela igualdade e pelo direito à moradia. Em dezembro de 2017, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em Minas Gerais, aprovou o Plano de Regularização Urbanística, PRU, que iniciou o processo de mudança. Por isso, a ocupação antes denominada de ocupação Mandela começou a ser chamada pelos seus moradores de Comunidade Mandela. Essa comunidade impressiona pelo seu tamanho e em área, pois possui cerca de 40 mil hectares, e também pela quantidade de pessoas envolvidas, em específico pela sua organização territorial e a sua divisão exata de lotes. Em sua maioria, essa comunidade é composta por famílias de baixa renda, que são pessoas que decidem por ocupar um terreno que muitas das vezes tem trajetórias marcadas por moradias em situações de coabitação, de aluguel ou por moradias em situações de risco. Desse modo, contando com o auxílio e com o envolvimento das brigadas populares e do Movimento Sem Terra, o MST,
A comunidade Mandela foi pensada inicialmente para abrigar aproximadamente 80 famílias. Porém, devido à grande repercussão midiática, pois a pobreza estava chegando muito próximo de uma área nobre da cidade de Belo Horizonte, esse fato gerou então um novo problema que estava relacionado com o aumento inesperado da população. No que se refere à organização territorial, Silva, em 2017, comenta que a comunidade Mandela teve o seu plano urbanístico formulado a partir da contribuição de estudantes voluntários de um curso de arquitetura e urbanismo, que estavam envolvidos em causas sociais. 19. Assim, a distribuição territorial dessas comunidades se caracteriza pela demarcação exata dos loteamentos, diferenciando-a assim dos aglomerados, né, que a gente mais conhece como favela, né, que não são demarcados, né, são todos irregulares. Por exemplo, de acordo com Silva, a distribuição de loteamentos organizado na comunidade Mandela possibilita aos moradores o desenvolvimento da convicção de que as comunidades possam ser reconhecidas em um futuro próximo como bairros, recebendo assim todos os serviços de saneamento básico do governo. Dessa maneira, a seguinte questão de investigação foi elaborada: de que maneira a etnomodelagem, enquanto uma ação pedagógica, pode sim se constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos do 8º ano do Ensino Fundamental 2 em uma comunidade periférica da região metropolitana de Belo Horizonte? Para fundamentar teoricamente esse estudo, foram utilizados os conceitos, né, como já foi dito, de etnomatemática, modelagem matemática e sua perspectiva sociocrítica, etnomodelagem e comunidades periféricas. Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados 3 blocos de atividades fundamentadas nas abordagens êmica, etna e dialógica da etnomodelagem. 2 questionários, um inicial e um final, e o diário de campo da professora pesquisadora e uma entrevista semi-estruturada realizada com os catadores, né, com o catador de materiais reciclados. Os dados foram coletados, analisados e codificados conforme os pressupostos da teoria fundamentada nos dados. Para a análise dos dados foram utilizadas as codificações aberta e axial que possibilitaram a elaboração das categorias conceituais, possibilitando a interpretação dos resultados obtidos nesse estudo. Os resultados mostram que a etnomodelagem contribuiu para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos por participantes desse estudo, que são moradores de uma comunidade periférica a partir do estudo da ausência de saneamento básico adequado, que compõe o cotidiano dos membros dessa comunidade. Os resultados desse estudo também mostram que a etnomodelagem proporcionou para os participantes o desenvolvimento de um olhar crítico em relação ao próprio espaço, além de refletir uma experiência multicultural e interdisciplinar, a partir do desenvolvimento e apresentação do projeto Arquivo WAUI, repensando a produção de lixo. Comunidades periféricas por meio da matemática. Na terceira Feira Mineira de Iniciação Científica, FEMIC, que culminou com o primeiro lugar na categoria de Ciências Exatas e da Terra, e o credenciamento para a 18ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharias, FEBRACE. Finalizando essa investigação, foi elaborado um produto educacional com formato de caderno de sugestões, cujo objetivo foi apresentar propostas de atividades que estiveram relacionadas com o saneamento básico, que visa orientar professores interessados nessa temática no desenvolvimento de tarefas que envolvam os aspectos socioculturais da matemática e de seus alunos. A questão de investigação, né, que já foi falado, de que maneira a etnomodelagem, enquanto uma ação pedagógica, pode se constituir em um ambiente crítico para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos no Ensino Fundamental 2, em uma comunidade periférica na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma resposta para a questão de investigação.
Esse estudo propôs a análise da etnomodelagem como uma ação pedagógica em uma comunidade periférica com o objetivo de investigar e compreender as potencialidades da temática saneamento básico no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio da etnomodelagem. Assim, neste estudo, a etnomodelagem foi considerada como uma ação pedagógica que contribui para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos com significado por meio de sua contextualização no cotidiano da comunidade, por meio da elaboração de atividades relacionadas com o saneamento básico. Por conseguinte, essa abordagem tornou o processo de ensino e aprendizagem em matemática humanizado, porque foi fundamentado nas experiências vivenciadas pelos participantes em sua própria comunidade. Então, a resposta para a questão de investigação proposta neste estudo buscou evidenciar como a etnomodelagem, como uma ação pedagógica, se constituiu em um ambiente crítico e reflexivo para o desenvolvimento de conteúdos matemáticos para os alunos do 8º ano do ensino fundamental em uma comunidade periférica na região metropolitana de Belo Horizonte. Enfim, foi isso. A pesquisa muito interessante e desafiadora, né?